nosso objetivo é desenvolver um código em Python, um primeiro código para iniciantes. A gente recomenda a utilização do Anaconda, pode ser baixado no anaconda.com nessa edição individual para qualquer sistema operacional. E dentro do Anaconda, depois de instalado, a gente chega nessa janela, que existem algumas possíveis aplicações, e a gente vai usar aqui o Spyder, que é um ambiente de desenvolvimento científico em Python. Então, aqui é o ambiente do Spyder, a gente vai começar do zero. Aqui a gente tem o ambiente onde vamos escrever o código, aqui onde sai, né, onde aparece o código, e aqui a gente pode escolher para aparecerem as figuras para poder rodar o código nessa seta verde ou com o atalho F5. Bem, no Python, a declaração de variáveis ela é, em geral, de forma implícita, quer dizer, a variável A aqui assumindo um valor 1,5, a gente não precisa declarar ela como real, ele já entende como real. Da mesma forma, se a gente declarar um n igual a 10, ele entende como inteiro, e se a gente declarar uma variável nome, colocar ela entre aspas, por exemplo, Marcelo, ele já entende que ela é uma string. Então, a gente pode depois imprimir essas variáveis, vamos colocar aqui a, n, nome, ele vai imprimir aqui na saída. Se a gente depois de executar, a gente vai ter aqui a saída 1,5, 10 e Marcelo. Ok? A gente pode aqui colocar, né, para ficar com um aspecto mais descritivo, colocar A igual a A, N igual a N, sempre separados por vírgula. Nome igual a nome, rodar, e a gente vai ter A igual a 1,5, N igual a 10, nome igual a Marcelo. Okay? Se a gente quiser acrescentar uma linha, descer para a linha de baixo, a gente usa o /n, roda, e a gente vai ter eles aparecendo aqui, no caso, na linha de baixo, as três variáveis. Bem, um outro tipo de variável que é muito útil em Python é a variável chamada lista. Então, vamos chamar aqui, por exemplo, de lista. A lista, a gente declara a lista por meio de colchetes e coloca aqui dentro do colchete os valores, né, ou as variáveis que a gente quiser, separadas por vírgula. A gente pode, por exemplo, colocar A, n, nome. Então, essa lista vai ter, o primeiro índice da lista vai ser a variável A, o segundo n e o terceiro nome. Vamos comentar essa saída print aqui, a gente comenta com hashtag e vamos mostrar o que é essa lista 1. Rodando, aparece aqui a lista com as variáveis, os valores 1,5, 10 e Marcelo. Se a gente quiser acessar determinado item dessa lista, a gente coloca aqui o nome da lista e entre colchetes coloca o índice. O índice correspondente ao primeiro elemento da lista é sempre o índice 0. Então, se a gente vai aqui mostrar o primeiro item da lista, ele vai mostrar por meio do índice 0, o índice 1 é o segundo, o índice 2 o terceiro. E se a gente quiser, se por acaso, por erro, a gente colocar o índice 3, ele vai retornar um erro dizendo que o índice da lista está fora dos disponíveis. Ok? Bom, agora vamos fazer um loop. O loop, a gente pode usar o comando for. No loop, a gente tem uma variável que é o índice. Então, vamos colocar esse índice indo até 10, por exemplo, n vale 10, ok? A gente tem que colocar os dois pontos, que faz parte da sintaxe do for, então, para ir no range de n, quer dizer, indo até n, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela o valor desse i. Então, rodando, ele mostra aqui o valor de i, e valendo 0 até 9. Aqui a gente percebe um padrão no Python,
que é o loop, ele vai sempre de 0 até o valor que a gente colocou aqui, menos 1. Então, ele não vai de 1 até 10, ele vai de 0 até 9. Ele continua contendo 10, ele passa aqui dentro 10 vezes, mas é dessa forma. Se a gente quiser colocar para ele sair do 1 e ir até o 10, a gente põe de 1 até n mais 1. Né? Quer dizer, o default do Python é colocar o 0 aqui, que é o início, né? A gente pode colocar qualquer início aqui, indo de 3 até 10, ok? E a gente pode também colocar aqui um step, né? Por exemplo, saltando de 2 em 2. Então, ele vai de 0, 2, 4. O default, então, é um step de 1 e um início de 0, ok? Então, vamos deixar aqui no default. A gente está com essa variável i indo de 0 até 10. Perceba aqui que, para poder implementar o loop, não existe um begin e um end, né? Para indicar que algo está dentro do loop, a gente coloca essa indentação. Então, o que está indentado depois do for vai dizer que ele está dentro do for. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, ó, vamos mostrar aqui os itens da lista. Então, aqui a gente tem mais um comandinho interessante, que é o comando, vamos colocar para ele mostrar aqui, o comando len, né? A função len. A função len de uma lista, ela fornece para a gente, o quê? O tamanho da lista. Quantos elementos tem nessa lista? Então, vamos acrescentar aqui, por exemplo, mais um nome 2 igual a Jorge. Então, aqui na lista, vamos acrescentar o nome 2. E aí, então, a lista passa a ter 4 elementos. Ok? Então, agora vamos refazer esse loop imprimindo todos os itens da lista um a um. Então, para a gente poder varrer toda a lista, a gente vai fazer o i indo até o comprimento, né, o tamanho dessa lista. Então, no caso, ele vai passar aqui 4 vezes e cada vez que ele passar, ele vai imprimir a lista, o índice i dessa lista. Então, com isso, ele imprime aqui na tela todos os itens da lista. Bom, então entendido um funcionamento básico aí de variáveis no Python, a gente vai fazer um gráfico agora usando listas, mas usando valores. Então, uma outra maneira de fazer comentário é por meio dos 3 aspas ou 3 apóstrofes, onde a gente faz comentário em bloco. Então, aqui está comentado em bloco. E vamos recomeçar aqui a nossa parte agora com o objetivo de fazer um gráfico. Então, a gente precisa, para isso, de uma lista com os valores de x e de uma lista com os valores de y. Uma primeira observação aqui é que variável no Python maiúscula é diferente de minúscula. Ele diferencia. Então, e aqui nós vamos adicionar itens. Aqui as listas estão vazias. A gente vai adicionar itens a essa lista. Vamos colocar aqui o n, que vai ser a quantidade de pontos no nosso gráfico, como sendo 10. E vamos fazer a varredura dos valores de n indo de 0 a 10. Ok? O nosso valor de x, ele vai ser... eu estou colocando como x minúsculo, é o valor do x, que vai variar para cada valor de i no loop. E o valor de y, vamos escolher uma função aqui para o y. O y a gente vai escolher como sendo, por exemplo, o valor logaritmo de x. Então, para poder fazer o logaritmo, a gente importa uma biblioteca chamada math, que é uma biblioteca matemática, e para fazer o log, a gente atribui a variável y a math.log. Então, o que significa isso? Significa que a gente está chamando a função logaritmo da biblioteca math, atribuída ao valor de x. Aqui o logaritmo ele não pode assumir valor 0, então a gente já parte do valor do i indo 1, valendo 1. Ok? Então, aqui a gente tem um valor real para o x, que está sendo igual ao i, no caso é inteiro, e um valor do y. E aí, calculados esses valores, a gente vai atribuir esses valores, vai adicionar esses valores nas nossas listas x maiúsculo e y maiúsculo, por meio do comando append. O append ele adiciona elementos à lista. Então,
a lista que aqui está vazia, quando ele passar pela primeira vez aqui, ele vai adicionar o valor de x igual a i, que no caso vale 1, a essa lista x maiúsculo. E a mesma coisa para a lista y, a gente vai adicionar esse valor de y, que é o log de x que foi calculado. Por fim, vamos mostrar aqui na tela o que ele vai ter de resultados nesta lista x maiúsculo e y maiúsculo. Então está aqui, o x vai de 1 até 10 e o y, os logaritmos correspondentes. Para a gente fazer o gráfico, a gente importa uma biblioteca chamada matplotlib.pyplot, que é uma biblioteca library de plotagem matemática. Para não ter que escrever esse nome inteiro da biblioteca cada vez que a gente for chamar uma função, a gente vai chamar essa biblioteca aqui dentro do código de PLT. E dentro dessa biblioteca PLT existe uma função chamada plot, em que a gente coloca uma lista e uma outra lista, e ela faz um gráfico dessa lista como os valores x e dessa lista como os valores y. Para poder mostrar o gráfico na tela, a gente coloca comando show, e aí quando a gente rodar, aparece aqui o gráfico com a função indo de 1 até 10, né? Aqui no caso o gráfico default é com linhas, se a gente quiser plotar ela com pontos, que de fato eles são pontos, a gente coloca um Ozinho entre aspas ou entre apóstrofes, e aí ele plota só com pontos. Se a gente quiser plotar com ponto e linha, um Ozinho com uma linha. O default dele é esse caso, que é somente a linha. Tá? Vamos deixar por enquanto aqui o Ozinho com a linha. Então aqui a gente tem um gráfico, a gente pode colocar nomes para os eixos, com a função xlabel dentro do matplotlib, onde a gente coloca aqui, vamos supor que seja o tempo, a variável x, e ylabel, vamos supor que seja aqui, por exemplo, a temperatura, a variável y. Então, se a gente rodar, já aparece o tempo e a temperatura. Então, e além disso, se a gente quiser atribuir um nome a esse gráfico plotado, a gente põe um label aqui e coloca, por exemplo, estação 1. Então, na estação 1, a gente tem esse gráfico de temperatura e tempo ao longo do tempo. Aqui não apareceu porque a gente tem que colocar o comando legend para ele poder mostrar essa legenda na tela. Aqui aparece estação 1. Então fizemos o gráfico de uma função e agora vamos inserir uma outra função aqui dentro também. Eu vou chamar de z, vou criar uma lista z, e esse z aqui vai ser a minha função, por exemplo, raiz quadrada. Então dentro dessa biblioteca matemática existe também a função sqrt, que é a função raiz quadrada de x. A gente vai adicionar à lista esse valor que foi calculado para o z, e se a gente quiser fazer o gráfico junto com esse gráfico anterior, a gente chama de novo o comando plot, agora atribuindo o z, e vamos colocar aqui, por exemplo, se a gente quiser fazer com triângulos, o gráfico com triângulos, vamos colocar um label para ele, que vai ser estação 2, por exemplo. Então, na estação 2, a gente está fazendo um gráfico de raiz quadrada para ela. Se a gente rodar, a gente vai ter o gráfico da estação 2. Então, para poder, aqui a gente pode trabalhar no gráfico, colocar um plt.grid, o gráfico ele fica com um grid, né? Então, aqui está uma maneira simples e rápida da gente conseguir gerar um gráfico em Python.